Você gosta de filme de terror? Eu confesso que eu morro de medo, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal e interessante. Mas eu sempre sinto uma sensação estranha de estar sendo observado depois de ver esses filmes. E alguma vez você já se sentiu observado? Viu um vulto ou teve uma sensação ruim? Por incrível que pareça, isso é mais normal do que você pensa. Várias pessoas já passaram por isso, e nessa hora elas associam logo aos filmes de terror e acham que estão sendo observadas por algum espírito. Mas e se eu te falar que existe uma explicação muito maior para essas situações? Uma explicação científica. Ficou interessado? Roda a vinheta e vamos falar melhor sobre isso. Oi! Para você que não para de falar assim como eu. Meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Galera, antes de começar esse vídeo eu só queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque isso me ajuda demais. Dito isso, vamos pro vídeo. Tudo bem, eu acho que não tem forma melhor de explicar o que eu quero dizer se não for citando uma frase do escritor Arthur C. Clarke, onde ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Explicando melhor, se você pegar um homem das cavernas e mostrar pra ele um telefone ou uma lâmpada, ele vai dizer que isso é bruxaria, porque ele não tem bagagem pra isso. E dois personagens que ilustram muito bem isso são o Abracadabra, que teve nanotecnologia implantada no seu corpo e por causa disso ele pode causar a impressão de que está fazendo magia. E aliás, ele até aparece num episódio da série da CW, que do Flash no caso, e ele cita essa frase no episódio. Eu acho muito legal isso, é um dos meus episódios favoritos. E o Mistério, que todos pensam que ele é um mago muito poderoso, mas na verdade ele não passa de um ilusionista, que as habilidades são fruto de acessórios e inteligência. E se você parar pra pensar, mágica é puro ilusionismo. E onde eu quero chegar com isso é que isso se encaixa perfeitamente com situações sobrenaturais que muitas pessoas passam, sendo que na verdade são coisas que podem ser facilmente explicadas, até aquelas mais estranhas, por exemplo quando você vê um vulto ou algo do tipo. Que é um exemplo, que tal quando você tá vendo um filme de terror e tem uma cena onde o personagem tá num corredor e a porta abre sozinha? Eu aposto que isso já aconteceu com alguém, comigo pelo menos já. Mas e se eu te falar que isso não passa da pressão do vento? É simples, o seu corpo no corredor empurra todo o vento pra frente e como não tem nenhuma outra saída, a porta abre, entendeu? É simples. Mas agora indo pra uma situação mais comum. Você tá sozinho em casa vendo TV, quando no seu campo de visão periférica percebe algo se movendo, e é um vulto. Você checa a casa inteira, mas você percebe que tá sozinho. Tá, tudo bem, e agora? Irmãozinho Chesters, Scooby-Doo, um padre, qualquer pessoa? Vamos com calma. Segundo Saulo Nader, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia e do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, ver vultos pela casa pode ser uma ocorrência de um fenômeno conhecido como aura cerebral. Um estágio antes ou durante uma enxaqueca, em que você tem sensações visuais. Elas podem se manifestar desde a forma de manchas até em vultos. Nader afirma em que há casos em que a aura vem, mas a dor não. E ele diz o seguinte, abre aspas, às vezes a aura vem sozinha, sem a dor de cabeça. Elas podem vir como manchas, luzes piscantes, vagalumes, flashes luminosos ou até vulto. E isso poderia ser confundido com uma situação espiritual fantasmagórica. Fecha aspas. Outras doenças também podem influenciar a área de visão no cérebro e criar os vultos. Abre aspas. A pessoa pode ter uma crise convulsiva, um curto-circuito elétrico na área occipital do cérebro, que é a que cuida da visão. Ela pode ter uma doença de Parkinson ou Alzheimer mais grave, que pode se manifestar com vultos e alucinações visuais. AVC e esclerose múltipla também podem lesionar essa parte do cérebro. Fecha aspas. Tudo bem, então no caso essa seria a explicação mais razoável para as pessoas que veem esses vultos. Partindo agora para casos mais sérios, quem ouve vozes pode sofrer de alguma doença mental séria. Abre aspas. Isso tradicionalmente se colocava como sintoma de uma doença psicótica. Poderia ser esquizofrenia, uma depressão muito grave ou um quadro bipolar. Fecha aspas. E quem diz isso é o Alexandre Moreira Almeida, coordenador de pesquisas em espiritualidade e saúde mental. E ele diz isso porque em muitos casos essas alucinações têm um componente familiar. Normalmente são vozes de pessoas conhecidas, familiares e inclusive de pessoas que já morreram. Abre aspas. Aqui a gente tem uma aproximação bem significativa com o fantasmagórico. Tanto que antigamente a esquizofrenia era tida como não uma doença mental, mas espiritual.
pessoas com esquizofrenia passavam por rituais de exorcismo para tirar o demônio do corpo. Fecha aspas. Um dos principais pesquisadores brasileiros sobre experiências espirituais, Moreira Almeida, afirma que existe dentro da academia uma tradição de pesquisa que considera a possibilidade de que, em alguns casos, ouvir uma voz ou ter uma visão poderia ser uma verdadeira experiência telepática. Abre aspas. A mente de alguma forma seria capaz de captar alguma coisa à distância, sem negar as outras explicações mais convencionais, que são perfeitamente razoáveis e explicam a maioria dos casos. Quando você vai estudar a fundo, elas não explicam tudo. Fecha aspas. Sabe aquele sentimento que algo ruim pode estar prestes a acontecer? Ou quando a sua mãe pede para você não sair de casa porque ela está sentindo uma sensação estranha? Isso pode ser um aviso divino. Mas isso também pode ser culpa das ondas sonoras de baixa frequência. A razão ainda é controversa e ainda é fruto de investigação científica. O ouvido humano consegue captar ondas sonoras que vibram entre 20 e 20 mil Hz de frequência. Alguns animais, como elefantes e pombos, conseguem captar ondas abaixo de 20 Hz. Segundo Nader, estudos científicos dão conta de que, embora o cérebro humano não consiga interpretar essas ondas sonoras como sons, existe a possibilidade de que elas interpretam como uma sensação. Abre aspas. O som faz vibrar o tímpano, que gera um impulso elétrico para o cérebro, que é interpretado como som. E esses sons de baixa frequência vibram o tímpano em uma frequência diferente, ao ponto de não dar um estímulo elétrico para o cérebro e ser captado na forma de audição. Mas esse impulso elétrico é captado como um feeling, uma sensação de receio, emotiva, subjetiva de interpretar. E a mais interessante de todas: você alguma vez estava sozinho em um ambiente qualquer e teve a impressão de estar sendo observado por alguém? De acordo com Dario Borghino, do site Gizmag, pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, provaram em laboratório que essas sensações são provocadas pela nossa própria mente. Segundo Dario, esse tipo de sensação é frequentemente descrita por atletas que se expõem a condições climáticas extremas, como alpinistas, por exemplo, ou pessoas que enfrentam situações de exaustão profunda, pessoas sob profundo estresse psicológico e também pacientes diagnosticados com distúrbios neurológicos e psiquiátricos. E para realizar o estudo, pesquisadores vendaram um grupo de 12 pacientes mentalmente saudáveis e colocaram eles para brincar com um dispositivo controlado por meio do dedo indicador. Os movimentos realizados pelos voluntários através desse mecanismo eram reproduzidos por um braço robótico posicionado atrás deles, que estava tocando as costas dos voluntários. Nada fora do normal aconteceu enquanto os movimentos realizados pelos voluntários eram reproduzidos pelo braço robótico em tempo real. No entanto, a coisa começou a ficar interessante quando os pesquisadores atrasaram os toques na costa em apenas 500 milissegundos com respeito aos movimentos feitos pelos participantes. Em alguns minutos, apesar de estarem cientes do objetivo do experimento, os participantes começaram a ter a sensação de estar na presença de fantasmas e de serem tocados por dedos invisíveis. Além disso, os voluntários também disseram ter a forte impressão de serem observados e de se sentirem arrastados para trás em direção a mãos fantasmas. E alguns deles falaram terem 4 presenças posicionadas ao seu redor. Aliás, para 2 participantes as sensações foram tão fortes que eles pediram que o teste fosse suspenso. Segundo os pesquisadores, o experimento demonstra que esse tipo de sensação pode surgir em condições normais e que basta com que exista um conflito entre os sinais motores e sensoriais envolvidos na geração da consciência que temos do nosso próprio corpo, para que os fantasmas comecem a aparecer. Os pesquisadores comparam a atividade cerebral dos 12 voluntários no experimento com a de 12 pacientes diagnosticados com problemas neurológicos e que descreveram ter passado por experiências relacionadas com presenças invisíveis. Os cientistas descobriram que as aparições estão relacionadas com alterações no córtex temporal parietal, o parietal frontal e o insular, que são regiões responsáveis por processar os sinais sensoriais envolvidos na percepção que temos do nosso próprio corpo. Conforme explicam, o cérebro se apoia em várias representações de nós mesmos no espaço, e sob condições normais, ele é capaz de integrar todas essas informações e formar uma única imagem. Contudo, quando o sistema não funciona direito, seja por conta de uma doença, trauma psicológico muito grande, ou neste caso, por causa de um robô, o cérebro cria uma segunda representação do nosso próprio corpo. Entretanto, essa representação já não é mais percebida como sendo parte de nós, mas sim como sendo outra pessoa, ou um fantasma. E para você que já tem certeza de ter sentido a presença de um fantasma,
Estudos da Universidade Clarkson, nos Estados Unidos, mostram que alguns fungos podem criar sentimentos de ansiedade e de medo. Isso acontece devido às partículas de morfo inaladas, que causam a falsa sensação dos conhecidos arrepios fantasmagóricos. Ou seja, se você entrar em um lugar escuro, fechado e úmido, provavelmente vai achar que está vendo ou sentindo a presença de um fantasma pela quantidade de poeira e de morfo. E só para constar, a mensagem desse vídeo não é dizer que fantasmas não existem, apesar de eu achar que não existem. O fato é que eu mesmo tenho um certo trauma com algumas coisas que já me aconteceram, então qualquer coisa eu já começo a ter essas sensações exatamente descritas nesse vídeo. Então eu me sinto muito mais seguro sabendo o real motivo delas já acontecerem. Sabe, se eu conseguir ajudar outra pessoa, sabe, pelo menos deixar ela mais tranquila, mostrando que essas sensações que ela tem, sabe, tem uma explicação científica por trás disso, então eu tô feliz. Mas e aí, concorda comigo, discorda? Deixa aqui nos comentários e vamos falar sobre isso. Mas bom tagarela, chegou até fechar minha boca e encerrar esse vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e é isso. Tchau, agora se me derem licença, eu vou ver um filme de terror.